Olá, bem-vindos a este Clube de Edição, boa noite, e hoje vamos falar então sobre o tema que provavelmente mais levantou questões e mais pessoas aguardaram por um capítulo do Clube de Edição, que tem a ver com as simulações de filme da Fujifilm. Eu comecei a investigar com essa minha mudança para a Sony, eu queria obter algumas imagens com a mesma estética, mas com as características que a minha Sony me dá. Tanto em termos de resolução, tanto em termos de velocidade de trabalho, como também tirar partido dessas óticas que têm uma qualidade excepcional. Comecei a procurar na internet, pensei, não hei de ser o primeiro que fez essa transição ou que tem câmaras das duas marcas e quer levar um pouco dessa estética para o outro lado. Para aquelas pessoas que trabalham com película e que não têm essa ligação tão técnica à pós-produção e que sempre trabalharam com Astia, Provia, com Classic Negative, ou, enfim, Reala, Superiors, todos esses rolos que nós temos a Fujifilm, e queria ter essa estética, mas com o mínimo de pós-produção. Tendo uma Sony, faria todo sentido haver simulações que trouxessem essa estética de uma marca para outra. Afinal, isso não se trata de clubismos, isto trata-se de literacia visual e de vontade de dar a certas imagens atuais a textura que eu obtinha em câmaras de rolo, que eu obtinha em câmaras da Fujifilm, ou estética simplesmente de fotografias que eu tinha da minha infância e que foram feitas com esses rolos. Por isso eu dei logo no Reddit de caras com o trabalho de um fotógrafo que se chama Sam Mallory, e aproveito aqui já para deixar-vos as redes que vão encontrá-lo em samuelmallory.com, em The Sam Mallory no Instagram, e vão encontrá-lo também em The Other Sam Mallory no YouTube. No YouTube vão encontrar alguns vídeos, eu aconselho este vídeo que fala nos free presets, e agora temos um que tem o Nostalgia, que vejam um pouco do processo com que ele chegou até estas simulações de filme, e ele fez um pouco o processo que eu teria feito. Portanto, a primeira coisa que eu teria feito é utilizado um color checker. Se nós utilizamos um color checker para manter o mais fidedignas as cores das roupas quando nós fazemos catálogo, esta era a melhor forma de eu tirar fotos com uma Fujifilm, tirar fotos com uma Sony, com o color checker, portanto com a mesma cor, e depois analisar um pouco os desvios para ir aproximando daquele resultado que a câmara Fujifilm obteve com aquela simulação e conseguir então chegar a próximo disto com uma Sony. Obviamente que eu procurei trabalhar as simulações o mais próximo daquilo que esse sensor da 7R5 me dá. Obviamente nós vamos ter discrepâncias de sensor para sensor, de marca para marca, portanto, se houver pessoas que utilizem outras marcas como Nikon, Lumix, ou, enfim, vão ter que fazer também este exercício, não é de caras que vão conseguir aplicar estes presets nas suas fotografias e obter um resultado tão parecido. Como o próprio Sam diz, o resultado aqui nunca vai ser um resultado fidedigno. Há haver sempre variações, nós não temos acesso ao algoritmo, há sempre adaptações que são feitas já na própria produção do software para as câmaras da Fuji, com o conhecimento que eles têm de cor por terem trabalhado com essa parte de químicos. Mas o que é certo é que eu também nunca gostei ao 100% daquilo que as simulações me proporcionam. O que eu quero dizer com isto é que cada simulação tem os seus pontos fortes e fracos, umas têm um grau mais fino, outras têm um contraste mais suave, outras têm saturações de determinadas cores, mas consoante a estética que eu preciso para uma campanha ou consoante o cenário ou a iluminação que eu tenho, eu acabo sempre por acertar um pouquinho no Lightroom. Eu prefiro, mais do que sacar o JPEG final de câmara, quando era principalmente a nível profissional onde eu precisava desse controlo, sacar o RAW para o Lightroom e depois aplicar a simulação da Fujifilm, que estão todas disponíveis no Lightroom, para fotografias tiradas com câmaras da Fujifilm, e depois acertar um pouco os shadows, contrastes, ou corrigir um pouco a saturação ou os canais de cor para chegar a um resultado que vá mais ao encontro daquilo que são os requisitos do trabalho que eu preciso. Uma coisa assim não consigo obter hoje, e por isso mantenho uma Fujifilm comigo, é que gosto muito de poder, ao fim de semana, desligar da fotografia profissional, retirar o RAW, desativar o RAW, usar só JPEG e utilizar as simulações da Fuji, ou em cima delas colocar as minhas receitas, como eu já falei aqui no canal de YouTube, que hoje em dia já há simulações de tudo. Kodak, Ilford,
a Agfa, enfim, dos mais diversos tipos de rolo, e com alguns truques nós conseguimos rapidamente incluí-las dentro da nossa câmara e sair ao fim de semana como se estivéssemos com uma câmara analógica. Muito bem, vamos então começar aqui. Antes de eu dar-vos as simulações, eu queria falar um pouco sobre as simulações em si. Queria dizer aqui um pouco o que é que cada uma nos traz e também percebermos um pouco o que é que eu vou obter. E se eu já trabalhava com rolo, maravilha, já as conhece bem. Se já trabalharam com Fuji, já as conhecem bem. Mas para aquelas pessoas que sempre gostaram da estética da Fuji e que têm uma Sony, vamos falar um pouco sobre aquelas simulações que o Sam já trouxe e que não nos podemos esquecer nunca que elas vêm de muito antes desses 10 anos da Fujifilm. Elas já têm um histórico em termos químicos que tem décadas. Portanto, não é uma coisa que surge em termos emocionais quando olhamos para uma imagem tirada com um determinado rolo. Aquela emoção que nós sentimos ao olhar para aquela textura já está, nós estamos impregnados dela há décadas e não é uma coisa que nasceu nos últimos 10 anos. Esse gráfico é um gráfico que eu também já apresentava quando trabalhava com a Fuji, em que nós conseguimos ter aqui nos dois eixos a saturação, ok? E os tons são mais contrastados, mais saturados ou são mais suaves. E dentro deste diagrama de duas dimensões nós temos aqui os rolos, faltam alguns, temos alguns mais recentes, mas temos aqui um pouco o que nós vamos encontrar, a expectativa que nós vamos ter consoante cada tipo de rolo ou cada simulação neste caso. Aqui estão as redes, já falamos sobre o Sam. Agradeço que se puderem ir lá, subscrever e dar um like e mostrar o apoio a todo o trabalho que ele tem feito, as horas e horas que tem despendido a título pessoal para nós obtermos isto hoje. É bonito. Nós vamos encontrar dentro dos presets, no link no próprio site do Sam, vão a Store e vão encontrar lá. É gratuito, portanto é um trabalho comunitário, vão poder descarregar esses 8 presets, onde nós temos o Acros, é o único monocromático, e depois nós temos aqueles 7 que para mim acabam por ser os principais, ou aqueles que eu mais utilizava, até porque os outros até são mais recentes, e há uns que eu não, enfim, não é só a minha praia. O Sépia, não é por ser Fuji ou não ser Fuji, é um tipo de imagem que a mim não me diz nada, e não é uma simulação que eu gosto de utilizar. Dentro do preto e branco eu gosto de coisas mais contrastadas, é verdade, eu sou muito mais Ilford HP5 do que Acros, mas tenho que tirar o chapéu porque está muito bem conseguido. O Creative Look da Sony é exatamente aquilo que eu gosto. Já tenho utilizado em vários trabalhos e já tenho retirado as fotografias diretamente de câmara com a simulação, com o Creative Look preto e branco da Sony, e eu adoro aquilo. Para quem nunca experimentou, aconselho vivamente. Aqui nós temos 3 fotos tiradas com rolo, mas o que nós podemos ver e que é transversal a todas o Acros, como nós vamos encontrar no Acros 2, é que nós temos um grão bastante fino, nós temos sombras com bastante dinâmica, com poucas zonas de contraste duro, e nas zonas de sombras nós temos sempre detalhe, temos muito detalhe, portanto acaba por ser uma simulação preto e branco muito fina, muito suave. Obviamente depois em cima dela nós vamos poder, tendo em conta que temos o fecheiro da Sony a cores, ainda depois contrastar mais por canal de cor, como é possível fazer no Lightroom. O Astia é provavelmente dos favoritos no que toca à moda, tem uns skin tones que eu adoro, tem pouco contraste e acaba por saturar-me um pouquinho os azuis, acaba por saturar um pouco os verdes, mas acaba por ser uma imagem pouco contrastada, bastante delicada, mas com bons skin tones. O Classic Negative, se repararem, ele tem o look do rolo Superior, acaba por ter mais verdes, toda a própria imagem acaba por ter um tinte transversal muito rosa, e a luz quente acaba por assumir uma cor mais alaranjada. Esses exemplos que eu estou a colocar aqui são exemplos que para mim melhor representam os rolos, as simulações que estamos aqui a ver. A maior parte deles, aliás todos que estão aqui não são meus,
E isto não significa que vocês olhem para uma imagem tirada com a simulação Classic Negative e possa não ter um aspecto distinto. Vai variar muito consoante a luz. Os próprios químicos, a emulsão também trabalha assim, consoante o tipo de luz que nós temos, mas para mim são os mais significativos. Por exemplo, se eu for pensar num Kodak Gold, eu claramente vou pensar no fim do dia. Eu penso naqueles tons quentes, eu penso muito na Golden Hour, eu penso muito em puxar essa luz quente e não ir para o interior de um espaço com uma luz tungstênio fria. Portanto, cada rolo acaba por ter uma determinada utilização e eu aqui estou a expor aquelas que para mim realçam ou melhoram mais a estética da imagem. O Eterna é um tipo de rolo que vem do cinema. É pouco saturado, é pouco contrastado, acaba por estar ali a meio caminho entre talvez um Astia ou um Velvia, o mais standard, mas com menos saturação, menos contraste, portanto acaba por ter mais zona de sombras. E está, por um lado, entre isso e, por outro lado, entre o F-Log ou S-Log, onde nós depois vamos ter que fazer um color grading. Eu filmei muito quando tinha pouco tempo de edição, utilizando a simulação Eterna, e depois eu consegui ainda rapidamente, sem fazer color grading, dar um pouquinho mais de calor àquelas cores, puxar o contraste até onde eu queria que se perdesse ou não se perdessem detalhes nas sombras. Enfim, é bastante flexível e, como podem ver aqui pelo gráfico, ele acaba por estar muito concentrado ao centro, acaba por não ter saturações demasiado exageradas em nenhum dos tons que representam a fotografia. O Pro Negative lembra-me muito o Astia, é bastante suave e depois vão encontrar dois formatos, duas simulações, o normal e o high. O high acaba por ter um ponto a mais de contraste, acaba por ser um pouquinho mais contrastado, mas como podem ver aqui os skin tones já fogem-nos um pouquinho, outra vez um pouquinho para o laranja quase do Classic Negative, mas continua a ter uma profundidade e trazer muito a memória do analógico a cores. Classic Chrome, parecido com a Eterna, mais suave, menos saturações, acaba por ter um pouquinho mais de impacto nos azuis. Gosto bastante, é dos meus favoritos. E depois temos então o Provia, que acaba por ser aquele standard da Fuji, que apesar de ter um ponto abaixo de saturação, é o mais realista, também tem as sombras suaves, acabam por ser todos, tirando o Classic, não é bem o Negative, acho que o Pro Negative, que temos um contraste um pouquinho mais exagerado, todos eles acabam por ser um pouquinho mais suaves, e depois consoante o rolo nós vamos ter ou um ponto a mais de contraste no high só, mas principalmente em termos de tons, nos fugir um pouco mais para os rosas ou fugir um pouco mais para os laranjas, e obviamente os rolos da Fuji, quando vamos para a natureza, para os verdes, vocês vão sentir logo o impacto nessas tonalidades destas cores. Como podem ver, o que eu dizia, Velvia, laranjas, azuis, hiper saturados e hiper contraste. Este é aquele realmente que eu tinha menos proximidade, acho que é extremamente exagerado, ou era aquele que eu, quando utilizava, trabalhava mais a edição, dando um pouquinho menos saturação aos azuis, baixando bastante o contraste para eu ter mais detalhe no resto da imagem, porque senão ele é muito forte. É um dos que mais contrasta nas simulações da Fuji. E agora, posto isto, já vimos aqui então que nós estamos aqui a ver a mesma foto com 3 simulações distintas. Nós vamos ver que uma puxa mais os rosas, outra retira um pouco da saturação ou vai esverdear um pouco a imagem, mas regra geral, e na primeira, ou no Provia sem F, vemos os verdes ali com uma tonalidade um pouquinho à parte dos outros dois, mas nos 3 é engraçado ver o detalhe na montanha, o detalhe do azul e principalmente os verdes cá em baixo. E aí vão ver a variedade ou a oferta que nos dão as simulações, e como de uma mesma imagem, nós podemos olhar para uma imagem e ela parecer mais retro, nós podemos olhar para outra e ir mais ao encontro da nossa estética ou da nossa expectativa, e outra que pode ir menos, e isto vai variar de pessoa para pessoa. O que é certo é que
em todas elas nós vamos ter variações bastante grandes de cor e de saturação. Vamos então passar já para o Lightroom. Depois de descarregarem os ficheiros, eu deixo-vos o link aqui na descrição. Tenho aqui uma foto daquele incidente que eu publiquei até hoje no Conversa do Dia. Temos aqui uma foto que está praticamente flat neste momento. Até posso corrigir aqui um pouco. Ok, o horizonte. Ela foi na altura tirada com, como eu dizia, o Creative Look da preto e branco da Sony, que eu adoro. Veja a textura deste fumo. O detalhe, as chamas, mas pronto, vamos aqui fazer um reset, vamos para o Standard. Uma vez que queremos testar simulações, vamos então, até podemos fazer uma coisa melhor, que é, nós podemos ir aqui para o Profile da Adobe e manter a imagem o mais flat possível, portanto é uma Sony, o mais Standard possível. Vamos aqui do nosso lado esquerdo, onde nós temos os presets, e vamos fazer Import Presets. Tenho aqui os presets que vão descarregar, vou importá-los, e neste momento passo a ter uma pasta com os presets todos do meu lado esquerdo, e posso imediatamente aplicá-los. Alguns têm alguma utilização da inteligência artificial, por isso os previews podem demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Uma coisa que é importante e que muitas pessoas me perguntam, já agora vou deixar aqui esclarecer essa dúvida, sempre que virem os presets aparecer em itálico e a cinzento, isto é porque provavelmente vocês estão a trabalhar sobre um JPEG e ele não consegue aplicar o Corel Profile como consegue aplicar num ficheiro RAW. Por isso já sabem, se virem em itálico é porque vai funcionar, não vai ter a mesma qualidade, não vai se aplicar na mesma proporção e com o mesmo detalhe e com o mesmo rigor o preset do que consegue fazer num RAW, mas pronto, mais ou menos consegue chegar lá. Vamos então aqui descer. Não é descer, tem que subir. E ok, temos aqui as simulações e como podem ver, aplicado o Acros, tenho aquele ficheiro, como vos disse, de pouco contraste. Nós temos muito pouco contraste aqui nas zonas do fumo. Como podem ver, o fumo é completamente preto, preto sobre preto. Quanto mais contraste eu lhe der, eu posso vir aqui do lado direito, quanto mais contraste eu der, mais eu vou perder o detalhe do fumo, ok? Portanto, eu diria que o Acros aqui acaba por ser a simulação da Fuji perfeita em termos de preto e branco. Eles têm mais algumas, ou melhor, tem outra, mas depois podemos, por canal de cor, como eu já expliquei anteriormente, consoante a utilização de filtros, nós vamos ter cores que vão contrastar mais e outras que vão contrastar menos. Mas eu diria que este está bastante próximo daquilo que é o Acros da Fujifilm. Como podem ver, há um movimento aqui em termos de curva bastante soft. Sempre que puxarem na curva vão ter uma aplicação muito intensa. E como podem ver, nós temos o histograma aqui por trás. Voltando a uma conversa do dia anterior onde eu falava do histograma, é importante saber ler aqui o que é uma curva e onde é que ela se aplica. Mas basicamente as vossas correções, ou as que eu faço nas minhas fotografias, portanto eu aplico um preset, corrijo para uma foto e depois copio esse preset todo para as restantes fotos. Eu praticamente trabalho nesta zona, o básico, não é? Aquilo que nos dá também o histograma. Highlights, shadows, whites, blacks, contraste e exposição, e a curva acaba por ser um dos elementos aqui onde nós vamos ter um maior controlo daquilo que a simulação faz. Vamos passar aqui. Vamos aplicar aqui o Astia. Como estão a ver também os tons os skin tones estão mais próximos daquilo que é para nós a realidade.
mostrar o antes e depois. Consigo mostrar o antes e depois porque a foto foi tirada a preto e branco. Mas agora, passando aqui pelos diversos, conseguimos ver aqui como no Classic Chrome nós perdemos um pouquinho de contraste do Astia para aqui. No Classic Negative voltamos a ganhar contraste. No Velvia os laranjas mudam um pouquinho, mas continuamos a ter aqui saturação, bastante saturação. Puxa-me mais os azuis. O Provia está lá, o Eterna, vamos perder muita saturação, parece realmente um ficheiro desse logo. Portanto, os resultados, eu ainda mexi um pouquinho neles, mas achei por bem dar ainda, e tenho que testá-los muito mais, do que estar a passar por cima do trabalho do Sam. Portanto, o que eu vos aconselho é, vamos todos descarregar as simulações do site do Sam. Tenho que aplicá-la em muito mais fotos, não posso numa semana dar com certeza absoluta as alterações que eu fiz façam sentido, porque eu tinha que utilizar tantas fotos como ele utilizou e nos mais diversos cenários. Mas o que é certo é que está aqui uma muito boa base, e neste momento eu já testei com 2 câmaras da Sony e os resultados foram bastante próximos e bastante próximos daquilo que a Fuji nos dá. Por isso já viram o processo de instalação. É bastante simples, é só descarregar os ficheiros da Drive do Sam, fazer o import presets e automaticamente passamos ali a ter os presets. Procurem ter o ficheiro o mais flat possível antes de aplicarem os presets. E outra coisa que é, não fiquem por aquilo que a simulação vos dá. Se vocês acham que dentro dessas simulações que eu estava a mostrar, eu quero algo intermédio para estas chamas entre aquilo que o Classic Negative me dá e, por exemplo, o Velvia, nós podemos perfeitamente pegar num deles como ponto de partida. Posso chegar aqui à curva, baixar um pouco a curva, posso ir aos canais de cor e voltar a trabalhar aqui a saturação e a luminância consoante que me interessar. Reparem como eu, ao minimizar aqui a luminância ou a exposição do laranja, reparem como eu começo a obter o reflexo todo do fogo muito mais intenso no chão, os vapores, e a própria chama deixa de estar tão agressiva. Se eu puxar muito já fica bastante artificial, se eu deixar muito aberto eu deixo de ter aquele detalhe tão bonito. E mais uma vez, eu ao ter um ficheiro com 61 megapixels, eu consigo construir aqui vários storytellings, e consoante o storytelling que eu for obter, eu consigo querer ter mais ou menos detalhe naquela chama do que obteria, ou do que iria me dar ao trabalho de trabalhar se essa impressão fosse feita à escala original do ficheiro. Mais uma vez, uma última passagem, temos aqui o fumo menos contrastado, as cores menos saturadas. O Eterna vai dar-nos isso ainda um ponto acima. Em fotografia eu dava sempre um cheirinho a isto, agora eu posso fazer como fazia com a Fuji, usar isto como ponto de partida e começar a puxar o contraste, mantendo os tons das cores bastante neutras. Por isso quero ouvir um pouco a vossa opinião, o vosso feedback. Quero saber das pessoas que já utilizam os 2 formatos ou que já utilizaram o sistema Fuji e agora estão a utilizar este. Qual é o vosso parecer? Porque eu estou a reunir todos os pareceres para entrar em contacto com o Sam e dar-lhe algum feedback daquilo que várias pessoas temos visto, ou que vai ser de certeza uma mais-valia no trabalho dele quando está a desenvolver estes presets. Obrigado a todos, boa noite, e não se esqueçam de me dar feedback do que é que acharam destes presets. Até a próxima!